Olá pessoal, boa noite a todos e todas. Espero que estejam bem, que estejam em segurança e com muita saúde nesse período de pandemia, né? Nesse período tão delicado que a gente vem vivendo, certo? Hoje faremos a nossa segunda conversa com o gestor, certo? Conversaremos com o Iago Oliveira sobre os desafios da assistência social, né, frente ao contexto de pandemia. E aí o título de hoje é bem instigante, né? Nós temos como título Covid e Política de Assistência, um serviço essencial não valorizado. O pessoal está começando a entrar. Boa noite, Anderson. Boa noite, Douglas. Então, a conversa de hoje tem tudo a ver, né? Vai conversar diretamente com a conversa que tivemos na semana passada com a Andresa Souza e com o Kleber Leite, né? O tema da semana passada foi os efeitos da pandemia na educação básica aqui nos municípios do estado. E aí a gente percebeu que ainda não assistiu, vale muito a pena conferir. Tá lá no nosso IGTV, né, na aba aqui do lado. Então dá uma olhada lá. Boa noite, Wanda 2. Boa noite, Douglas Barbalho. Bem-vindos e bem-vindas, pessoal. Então, um dos temas centrais da nossa conversa na semana passada, né, foi mediada por Alan, né, uma conversa muito interessante, foi justamente foi justamente a percepção de que boa parte dos alunos não tenha os recursos necessários para acompanhar as atividades de ensino remoto, né? E aí essa discussão já se ancora num tema já que é um pouco mais enraizado, né, na nossa história, que é a questão das desigualdades sociais, desigualdades socioeconômicas que se manifestam, né, não é de hoje, infelizmente, né? Nosso convidado acabou de entrar. Boa noite, Iago. Então, a questão das desigualdades sociais, né, não são exatamente uma novidade aqui no Brasil, mas aí foi um aspecto da nossa realidade que foi escancarado na pandemia, né? E aí é muito pertinente que a gente faça uma discussão, né, pensando em como o Estado vai pensar, né, e vai executar políticas que protejam, né, a população mais vulnerável, né, a população mais vulnerável socioeconomicamente. E aí, no contexto de pandemia, a gente percebe, inclusive, que essas pessoas estão mais vulneráveis ao vírus, né, e estão mais vulneráveis à comorbidade, né, à morte mesmo, ao óbito, né, sendo bem, né, falando aqui de forma bem clara, mas infelizmente é esse cenário que a gente tem. Então, a gente vai falar, né, de uma política de assistência que já vinha de forma, já tem uma atuação consolidada, né, a gente tem um sistema único de assistência social, a gente tem a atuação, né, das prefeituras, dos municípios também promovendo e implementando essa política, né? E aí a gente vai discutir aqui hoje sobre os desafios e perspectivas frente a esse novo contexto, né, de pandemia, né, no qual essas desigualdades foram escancaradas, foram super evidenciadas, e aí como é que os municípios estão agindo, né, para proteger, boa noite, Jaide, para proteger, né, e para dar continuidade a esses serviços. E isso não é trivial, né? Isso não acontece de forma automática, de forma tranquila e de forma simples, né? É um serviço complexo que vai se articular com outras áreas também. Enfim, vai ser uma discussão muito interessante, certo? E aí a gente vai perceber mais, né? A gente vai ver no decorrer da conversa, a gente vai entender também melhor, né, o título da conversa de hoje, que é entender a assistência social como um serviço essencial, né, no contexto de pandemia, não só no contexto de pandemia, mas sobretudo, né, nesse novo contexto, e um serviço não valorizado. Isso a gente vai discutir com o Iago Oliveira. O Anderson lembra aqui também das ações das OCs, né, das organizações de sociedade civil. Exatamente. Boa noite, Jair de Barbalho. Isso, a gente pensa, né, num arranjo de governança que congrega os diferentes atores, né, sociais, mas aí tendo o Estado, né, tendo o Estado enquanto ente, né, que coordena e que formula e executa essas ações. Mas aí, claro, né, esse arranjo de governança, quanto mais sofisticado e quanto mais amplo, né, mais chances tem de ser mais efetivo, né, de proporcionar aí à população uma cesta de serviços, né, que garanta a dignidade e a qualidade de vida, certo? Bom, e aí acabou de entrar também a nossa convidada da próxima semana, a Carla Beatriz. Boa noite, Carla, bem-vinda. Na próxima semana conversaremos sobre
Gestão da informação no setor público. Desculpa, pessoal, teve um deu um tilt aqui, minha garganta deu um tilt agora. Então, enquanto a gente está aquecendo os motores, aproveita para clicar aqui nesse botãozinho que tem na lateral, aqui na parte de baixo, e encaminhar essa conversa, né, essa live para as pessoas que você acha que vão se interessar no assunto, certo? Nossa conversa vai ser interessante, a gente vai vendo também aqui as perguntas que foram surgindo, né, os comentários, e aí tenho certeza que teremos uma conversa muito interessante com o Iago, tá bom? Agora eu vou apresentar o nosso convidado. O Iago Oliveira é bacharel em Gestão de Políticas Públicas pela UFRN e é vice-presidente do Instituto Estadual de Erradicação do Trabalho Infantil, Aprendizagem e Proteção do Adolescente Trabalhador, certo? Ele tem anos de experiência na gestão municipal, sobretudo nas áreas de assistência social e habitação, tá bom? Então, o Iago, né, vem com uma bagagem também acadêmica e uma bagagem profissional. Boa noite, Beatriz Araújo, seja bem-vinda. E aí tenho certeza que a nossa conversa será bem interessante. Então, aproveita aí esse tempinho para encaminhar essa conversa para quem você acha que vai se interessar pelo tema. A conversa vai ser interessante. Eu vou convidar aqui o Iago, tá, Iago? Acabei de enviar a solicitação, deixa eu ver aqui se eu fixo logo esse comentário. Olá, Iago, boa noite. Olá, boa noite, pessoal. Show de bola, Iago. Muito obrigado, certo, por ter topado nessa conversa. Você me ouve bem? Tá tudo certinho aí? Ouço bem, ouço bem. Vocês estão me ouvindo bem? Pronto, aqui tá certinho. Muito bom o áudio. Bom, Talvez. Iago, inicialmente... Não, eu tô vendo. Tá perfeito. Tá vendo? Não sei se a luz vai estar boa, porque, como eu falei com o Davi um pouco mais cedo, eu tô aqui no carro. Então, não poderia atrasar, obviamente, né? Ter esse compromisso também, mas vai dar tudo certo. E tô aqui para tentar contribuir um pouquinho com minha experiência e falar um pouco mais sobre essa temática que a gente pensou tanto para poder trazer algo bem legal para vocês, né? Um pouco dessa experiência que eu vivenciei. Lembrando que o que eu vou falar aqui agora é a minha experiência durante a pandemia no município de Macaíba. Eu estou iniciando agora um reinício profissional no município de Ceará-Mirim, também na política de assistência, mas o que eu vou falar aqui na noite de hoje é sobre a minha vivência no município de Macaíba. Sim, show, Iago. Era até o que eu ia pedir para falar um pouquinho sobre sua trajetória, né? A gente cursou o GPP juntos, inclusive, né, lá no UFRN. E aí, nessa época, você já estava na gestão, né, municipal. Conta um pouquinho para a gente aí por onde você passou, né, até chegar no ano passado, né, com esse contexto novo aí, tão desafiador que foi a pandemia. Isso. Então, assim, como o Davi já me apresentou, né, inicialmente eu me chamo Iago, sou bacharel em Gestão de Políticas Públicas pela UFRN, tenho experiência na política de assistência de 8 anos na gestão municipal de Macaíba, onde trabalhei na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social. Lá, dentro da política de assistência, pude passar por quase tudo que a política de assistência nos oferece, né? Iniciei no setor de habitação, depois passei pelo assessor de trabalho e finalizei na parte de assessoria técnica, especialmente no trabalho. Gente, bem rapidinho aqui, só entregar um negocinho aqui. Cheiro, até daqui a pouco. Tranquilo. Só contextualizando aqui, né? Vim pegar minha namorada, ela tá no trabalho. Sim. Aí tô só esperando ela aqui agora e daqui a pouco, enfim. Peço desculpas, viu, gente? Perdões aí. Mas voltando ao que eu tava dizendo. Trabalho hoje na política de assistência, mas, como disse, trabalhei durante 8 anos na política de assistência, passando por quase tudo da política de assistência, né? Habitação, assessor de trabalho, que é o programa hoje de acompanhamento ao mundo do trabalho. Também coordenei o AEPET, que é a ação estratégica do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, coordenei o serviço de convivência, fazia parte da assessoria técnica, né? Prestando assessoria todos os serviços de assistência. E também hoje, né, nessa oportunidade, fazia parte do colegiado do Fórum Estadual da Erradicação do Trabalho Infantil
na cadeira que pertencia a Macaíba, e com a minha saída do município, o município continua ainda ocupando essa cadeira, mas hoje eu sou, né, meu CPF, né, Iago, está como Sim. vice-presidente do Instituto Estadual da Erradicação do Trabalho Infantil, como você também já falou no início, Davi. Eu acho que Muito mais ou bacana, menos Iago. isso é a Então, minha trajetória. não, e experiências em várias áreas ali, né? E isso vai se integrando, né? Vai formando um perfil profissional mais preparado para lidar, né, com a complexidade que é a política de assistência. Isso. Que é riquíssima, né? A Queria, política de assistência, a gente é uma política riquíssima. Infelizmente, ela é pouco conhecida, pouco valorizada, mas ela é riquíssima. sim. Então, Iago, a gente sabe que cada território vai ter ali as suas particularidades, né? Seus desafios, né? Muito referentes ao perfil da população, ao contexto socioeconômico da população. Queria que você falasse, antes de a gente entrar no tema pandemia, exatamente, queria que você falasse sobre o contexto lá do Macaíba, quais eram os desafios da assistência social no contexto pré-pandemia, né? Isso. Qual é o cenário que vocês lidavam lá? E aí, lá mais para frente, a gente já, né, vai para perceber o que é que mudou, né, no período de pandemia. Tá. Assim, Davi, é algo que eu vou falar, tentar falar sobre minha vivência, né, de Macaíba, mas que, assim, Sim. como a gente trabalha na polícia, a gente finda conhecendo a vivência de outros municípios também. Como me propus a falar da política de assistência, né, vou tentar fazer um apanhado geral dessas dificuldades. A política de assistência Ótimo. ela tem uma dificuldade enorme, até de seu entendimento, que muitas vezes ela é tida como aquela ação, né, uma ação social, uma ação de, de chegar no indivíduo com algo, né, deixando ele meio que dependente daquilo, onde na realidade a política de assistência visa a emancipação do indivíduo, né? Antes da pandemia, as principais problemáticas da política de assistência era o quê? A desvalorização, como sempre. A falta para você ter ideia, o profissional de assistência social, não sou, né? Deixando claro, trabalhei na política de assistência, mas não sou assistente social. Estou longe disso, né? Porque muita gente, não, porque estou trabalhando na política de assistência, não sei quantos anos já sou um assistente social. Não, não é. Profissional de serviço social é um profissional que se dedicou vários anos, fez mestrado, fez alguns, né? Vai para a parte acadêmica, faz mestrado, enfim, doutorado e assim em diante. Então, estou longe de ser um assistente social, sou só um trabalhador do SUS. Mas, falando do profissional de assistente social, ele não tem nem piso salarial ainda. Profissional que está aí há diversos anos lutando para dar direitos à população. E ainda assim, não tem um piso salarial. Além da desvalorização profissional, a falta de entendimento da política por parte da população de forma geral, por parte de alguns edis também, que não conseguem entender a política de assistência como uma política de direitos e não de favores. Entendeu? Vamos lá. Como assim, Iago? Uma política de direito? Porque a política de assistência, muitas vezes, ela tem auxílios. Um auxílio emergencial agora no período da pandemia, né, que foi vinculado ao cadastro único, muitas vezes, além da política de assistência. No fora do contexto da pandemia, um auxílio funerário, um auxílio alimentação, um auxílio, enfim, uma série de auxílios que você vai ter dentro da política de assistência. Só que não é dar por dar. Existe uma série de critérios, uma série de pormenores, posso dizer assim, que vai chegar àquela família. Um exemplo que eu gosto muito de citar quando eu vou falar de auxílio é o auxílio funeral. Um exemplo que é quando um familiar vai a óbito, né? E tem direito ao caixão, sepultamento e ao velório, por exemplo. Mas a questão, por que ali a assistência chega naquele indivíduo? Só para dar um caixão. A questão toda não é o caixão. A questão é que muitas vezes aquele indivíduo que veio a óbito é a única fonte de renda da família. E por ser essa única fonte de renda, há necessidade de um acompanhamento familiar daquela família para entender o contexto, que a partir daquele falecimento, aquela família vai entrar. Seja a necessidade de um fortalecimento dos vínculos dos familiares, que pode ser que aquele membro da família seja aquele
aquele elo entre toda a família. Pode ser a questão do encaminhamento ao mercado de trabalho, porque aquele ente que pode ser o único provedor da família. É uma série de questões sociais que é preciso ser entendido, que vem da morte, que vem do óbito de uma pessoa, que muitas vezes é o óbito pelo óbito. Não é somente a dor da perda, mas tem uma série de outras questões que devem ser vistas, né? Então, assim, Sim. as dificuldades que eu acredito, assim, a principal dificuldade dentro da política de assistência é esse entendimento da política enquanto um direito e não um favor. Dentro de todas as dificuldades, né? Sim, citadas aqui, mas acho que a principal dificuldade, no meu entendimento, seja essa. Entendo, perfeito. A gente vem vendo algumas iniciativas também dos municípios, né? Uhum. Eu acho que a discussão em torno da assistência social no contexto de pandemia girou muito em torno do auxílio emergencial, né, promovido pelo governo federal e tal. Uhum. E a gente vê também algumas iniciativas no âmbito dos municípios também promovendo seus auxílios emergenciais, né? A gente teve aqui Alto do Rodrigues e Panguaçu, né? Isso. Se tem notícia mais recente. Mas aí a atuação do município não se esgota, né? Na prestação do auxílio. Aí você está colocando, né? Vai mais além porque as demandas são bem mais complexas, né? Do que apenas o aspecto, apenas assim, entre aspas, né? Mas do que o aspecto financeiro que está colocado. E acho que vai ser legal para a gente entender, né, melhor também como é complexa essa rede, né? E como é que o município se organiza dentro do território. Uhum. A gente volta aqui um cenário, né, pré-pandemia, e aí eu queria que você falasse um pouco sobre o que mudou pós-pandemia de Covid-19. Quais foram os desafios aí postos dentro da gestão municipal? Bicho, mudou por completo. Assim, eu tive a felicidade de trabalhar no início da pandemia. E assim, Davi, foi algo absurdo. Absurdo, absurdo mesmo. Falo assim, para todos os profissionais que trabalharam nessa época, nesse contexto de pandemia, independente da sua profissão, né, em especial, logicamente, da saúde. Eu acho que isso aqui é algo que a gente não precisa nem ficar falando sempre, né? Quer dizer, minto. É sempre necessário relembrar a importância desses profissionais, especialmente agora dos enfermeiros, né, que estão, enfermeiros, técnicos de enfermagem, e todo profissional de saúde que estão lutando pelo piso salarial. Então é sempre bom a gente relembrar e cobrar isso enquanto sociedade, para que esses profissionais sejam valorizados também, que tenham esse piso salarial conquistado. Mas foi algo assim surreal de novo, algo como para a saúde, para a gente foi algo novo demais também, sabe? Porque o medo do desconhecido, como a gente iria chegar numa população que muitas vezes, não, vamos lá, vamos fazer agora live educativa, vamos fazer agora grupos no WhatsApp, vamos fazer vídeos para divulgar no WhatsApp, vamos fazer, enfim, como a gente vai fazer isso para uma população que muitas vezes não tem acesso à internet? Como é que a gente vai fazer isso para uma população que muitas vezes não tem um celular? Entendeu? Como é que a gente vai fazer isso para uma população que às vezes precisa escolher entre botar R$ 15 de internet no celular ou comprar um feijão e um arroz para a semana? Entendeu? Como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai chegar nessa população se nem a gente sabe se a gente é portador desse vírus ou não, que possa passar para a população que devido seu sistema de moradia, né, ser mais próximo uma residência da outra, a coabitação, o excesso populacional, vai findar transmitindo esse vírus de forma mais rápida. Então, assim, foi algo assustador. Eu digo porque falo dos profissionais que trabalharam comigo aqui. Aqui deixo minha lembrança, a Edivânia, a Andréa, que era secretária de assistência social, né? Ana Helena, Letícia, Márcio. Estou tentando nominar aqui porque foi algo assim, Davi, e todos que estão me ouvindo nesse momento, que muito me emociona e muito me arrepia lembrar. Porque a gente teve dias de trabalho ali, de passar 12, 14, 15, 16 horas trabalhando para tentar pensar algo que a gente não sabia direito como fazer. Eu digo muito que eu vi da janela do meu quarto o dia nascer, produzindo coisas que eu nunca fiz na minha vida. Um exemplo, vídeos, edição de vídeo que eu nunca fiz.
Mas tive que aprender a fazer, porque por mais que uma parcela da população não tivesse acesso à internet, não tivesse o acesso às redes sociais, mas tinha uma população que tinha, a gente precisava prestar esse serviço. A gente precisava mostrar, falar sobre o vírus, precisava falar sobre a política de assistência nesse período de pandemia, a gente precisava falar o que a gente estava fazendo, porque hoje, não sei se agora ou depois a gente vai falar sobre as dificuldades nesse período de pandemia, mas era muito difícil a gente ter uma linha reta, uma linha de pensamento. Por quê? O auxílio emergencial, que já veio chegar depois, né, uns 4, 5 meses de pandemia, né, ele vinha com normativas, uma dizia um negócio, outra dizia outra, um dizia um negócio, outra dizia outro, um dizia um negócio, outra dizia outro, e a gente, dentro da política, a coisa acontecendo e a gente perdido. Entendeu? Então, assim, era algo que foi algo absurdo, de complexo, de tentar soluções, de tentar mudar a realidade daquela família, porque a gente sabe que você passar 15 dias é um negócio, né? Quando você se tem minimamente um planejamento. Muitas vezes você tem um salário do mês, alguma coisa, mas quando você não tem nada. Quando você tem ali o mínimo, o mínimo que você tem ali já é para poder pagar uma conta, para poder botar alimento dentro de casa, para poder fazer seja lá o que for. Como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai chegar nessa família de forma emergencial? Essa família que às vezes não tinha um auxílio. Entendeu? A gente precisava chegar. E chegar de uma forma que fosse entendido como direito daquela família, e não como favor. Porque, por incrível que pareça, a pandemia veio num período eleitoral. Então, a gente não poderia, sob hipótese alguma, ter ganho político sobre isso. Não é à toa que eu muito me orgulho mesmo sobre isso aqui. Porque no momento que a gente deu cesta básica, enquanto muitos aí eu não vou falar sobre ninguém, nem quero falar sobre nada, mas o município de Macaíba, enquanto a gente esteve lá, você pode procurar nas redes sociais do município, você vai achar no site oficial falando sobre a entrega de cesta básica, porque de fato a gente precisa prestar esclarecimentos à população. Mas você não vai ver fotos de usuários da política de assistência servindo como propaganda política de ninguém. Entendeu? A gente tirou eleitoral. campanha. Não é nem campanha eleitoral, é como se fosse que a gente estivesse fazendo. Não era direito. A gente não precisa tirar foto de um direito que a pessoa tá tendo garantido. Entendeu? Então, assim, Claro. é algo que muito me orgulha dessa vivência que tive lá. Até porque, como eu disse, é direito. Direito não tem necessidade de enfim, eu acho que estou tentando deixar claro. Algo também de extrema dificuldade era conseguir chegar nas crianças e adolescentes, né? Tipo, eu enquanto vivência de serviço de convivência lá em Macaíba, só para contextualizar, a Vila Olímpica de Macaíba, certo? Que é um complexo, é o maior complexo do Rio Grande do Norte de equipamentos esportivos. A gente pegava crianças de quase todas as zonas rurais do município. Macaíba é um município com mais de 500 km² de extensão. A gente chegava na ponta de Macaíba e trazia esses meninos para a Vila Olímpica para fazer atividades esportivas e socioeducativas com esses meninos. No período de pandemia, como é que a gente ia fazer isso? Voltou aqui? Voltou. Deu uma travada, mas voltou agora. Pronto. Sim, pode seguir. Como é que no período de pandemia a gente ia fazer? Como é que a gente no período de pandemia iria fazer isso, entendeu? Não poderia. Então, como é que a gente vai atrair esse público jovem para fazer atividades? Honestamente, a gente não conseguiu, assim, fazer com que os 100% continuasse, mas a gente conseguiu chegar com a informação, nem que seja para aquela parte da população que tinha o acesso, entendeu? E sempre pedindo o compartilhamento das informações àqueles que pudessem, né? Obviamente, de uma forma que não se colocasse em risco. Sim. Deixa eu pensar mais alguma coisa assim de mudança nesse contexto de pandemia. Bicho, porque foi algo que virou de cabeça para baixo, sabe? Uma secretaria que tinha milhões de atividades
acontecendo de forma simultânea, teve que, de uma hora para outra, continuar com essas atividades e aumentar, mudando sua formatação e acrescentar ainda entregas de cesta básica. Foi tudo pela secretaria, sabe? E fora as outras. É aquela história, né, de trocar o pneu com o caminhão rodando, né, com o Oxi. caminhão ali. E você falando agora, eu percebo que são preocupações em vários níveis, né? Tanto lá no nível mais estratégico, né, como é que você vai garantir que essa população tenha acesso, né, ao direito, né, a esse colchão básico de assistência, e até uma coisa mais prática do cotidiano mesmo, tá? Como é que a gente vai atender esse pessoal, né, no contexto de crise sanitária, né? Tem que, né, que o recomendado é o isolamento social, é o distanciamento social. Isso. Então, interessante você trazer esse relato porque vai pensando assim como o município tem que se reinventar, né? É o município que está ali lidando com a população, né? Assim, lidando diretamente com a população. É bacana esse relato. No caso da outra coisa que eu queria entender melhor como funcionou, essa questão de chegar na população que estava mais distante. Quais foram as alternativas assim dentro Amigo, dessas comunidades, por exemplo? pronto. Quando a gente conseguiu chegar com vídeos, a gente produziu vídeos informativos, fez grupos de WhatsApp com os grupos que a gente acompanhava, seja de jovens, seja de idosos, seja de mulheres, né? A gente fez esses acompanhamentos, obviamente, em caso de emergência, em caso de violação de direitos, a gente mandava um profissional, né, a equipe lá, toda paramentada, com CPIs, enfim, para fazer a visita, porque, de fato, violação de direito é o que precisa de uma maior urgência, né? Mais um exemplo, cesta básica, né? Cesta básica, a gente fazia uma logística sem nem dizer de quê, assim, de tão absurda que era. Porque ao invés de fazer aglomeração para dar cesta básica, né? Porque muitas vezes chamava atenção, a gente preferiu. A gente com o acompanhamento das famílias, entendeu? Nós tínhamos um acompanhamento das famílias. Os CRAs e CREAs sabe quem é de forma prioritária os indivíduos que precisavam mais daquelas cestas, né? Foi feito um critério de seleção também, até porque para não é necessário a gente ter esse critério para poder de fato dizer, ó, você está recebendo por isso, você não está recebendo por isso. Porque num momento como esse, eu acho que muita gente se sente no direito de receber de forma correta, obviamente, mas infelizmente o município ele não tem condições de chegar a toda a população. Então, para priorizar, a gente não podia priorizar de uma forma que, porque você é mais legal do que você. Não. Foi feitos critérios de seleção objetivos para poder a gente chegar na maior parcela da população. Como a gente vai chegar nessa parcela? Vai juntar todo mundo e entregar? Não. Pararam a secretaria durante uma semana, porque a gente foi 3 ou 4 cestas básicas de forma mensal, né, uma vez por mês. A gente parava a secretaria, juntava todos os servidores e saía em carros pequenos, entregando na residência da pessoa. Porque se a gente tinha um acompanhamento, se a gente sabia quem era, não tinha necessidade de fazer esse indivíduo. Muitas vezes sem dinheiro, porque Macaíba, como eu disse, é uma cidade de 540 km². Fazer com que essa população se desloque do seu interior, que muitas vezes pagava 20, 30 reais, um dinheiro que ele não tinha, para poder vir receber a cesta básica. Então a gente saía em comboio, muitas vezes, do centro ali, dos carros, né? Os carros da gestão, os carros, às vezes, da prefeitura em si, e iria fazer essa entrega residencial, na casa da pessoa. Cada indivíduo recebia sua cesta básica ali na sua casa, em sua residência. Em vez de fazer com que ele fizesse esse fluxo, a gente fazia o fluxo contrário, para evitar aglomeração. Nós, enquanto município, fomos uma das primeiras prefeituras a fechar a Secretaria de Assistência. Caramba, Biel, você está falando... Como assim? Você está falando fechar a Secretaria de Assistência se fosse algo bom? Eu não sei se todo mundo vai lembrar aqui, a gente fechou a Secretaria de Assistência, mas não fechou o serviço, só para deixar claro, a gente só não recebia a população, né?
É porque não havia necessidade de, naquele momento, a gente fazer aglomeração de pessoas. No início da pandemia, o auxílio emergencial ele era vinculado ao cadastro único. Quando a população soube dessa notícia, queria ir para as secretarias municipais de assistência social, lotar a secretaria porque precisava botar o cadastro único, fazer atualização, blá, 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 blá. Só que não havia necessidade. Por quê? Porque, naquela época, a consulta que iria ser feita no cadastro único era de 30 horas a 60 dias. Não vou saber precisar agora. Para trás. Então, não adiantaria a gente abrir um cadastro único, fazer uma aglomeração de pessoas para um sistema que não ia contar em nada naquele momento. Não ia valer de absolutamente nada. Então, não tinha para que a gente deixar uma secretaria aberta. Então, a gente, assim que houve uma determinação do Ministério Público, do Ministério da Cidadania, que a gente soube, né, que não haveria a necessidade de deixar um programa aberto fazendo aglomeração de pessoas, a gente cortou. A gente fechou na mesma hora, assim, né? A secretária chegou e falou, gente, não tem necessidade. Isso aqui não vai ser verificado nesse momento. Então não tem para que a gente deixar uma secretaria aberta fazendo esse tipo de aglomeração. Por isso que eu digo, a gente fechou mesmo a secretaria, mas não fechou os serviços. A secretaria foi fechada para evitar justamente isso. Esse boom de pessoas que veio, de fato, assim como foi para a Caixa Econômica também, entendeu? Aí a gente foi distribuir máscara na Caixa Econômica para poder tentar evitar o contágio, enfim. Sim. No caso aí, imagino que expandindo também a rede de serviços virtuais, né? Então, sempre, acesso pelo... Era algo que não parava. A gente era a todo momento tentando expandir os serviços virtuais. A todo momento era algo que a gente tentava expandir, porque havia essa necessidade, já que não tinha atividade presencial. A gente precisava prestar o serviço. O serviço não poderia parar. Sim. E uma coisa interessante, que vem como resquício aí da conversa que a gente teve na semana passada com o Andrés e Kleber, eles falaram muito da dificuldade dos alunos, né, em ter acesso aos serviços, à estrutura básica ali para acompanhar as atividades remotas e tal. Falei um pouco no início sobre a vulnerabilidade da população, mas vulnerável socioeconômica, né, socioeconomicamente, frente à pandemia também, de modo que a gente vai percebendo que essa questão da assistência social não se encerra em si, né, mesmo, ela vai se articulando com outras áreas e tem que se articular com outras áreas. Então, eu queria saber como é que isso aconteceu institucionalmente, assim, como é que a Secretaria, né, que tipo de articulação houve com a Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, e aí, no momento futuro, se você pudesse falar também, se houve algum tipo de articulação entre municípios, né, porque a gente vem falando também de boas práticas. Entendi. Então, assim, há algum espaço em que vocês trocam ideias, né? Vamos lá. Como é que funciona? A gente na assistência, a política de assistência é uma política que não trabalha só, né? Ela trabalha sempre em vinculação muito com saúde e educação. Então, antes da gente começar a pandemia, antes de começar a pandemia, a gente já tinha reuniões com a política de saúde e com a política de educação para poder fazer o planejamento das atividades da política de assistência, né? Fazer ali um apanhado geral das atividades, né? Todas as políticas juntas ali se planejando. Com a pandemia, a gente, com a política de saúde, a gente continuou, a política de educação, infelizmente, a gente não conseguiu fazer tanta essa interlocução, lógico, a gente sempre precisava, eles estavam lá, mas as escolas foram fechadas, não teve essas atividades, ajudavam no nosso planejamento, mas não poderiam fazer essas atividades, né? E dentro da política de saúde, a gente conseguiu fazer muitas articulações, até mesmo com os próprios, não somente profissionais, né, mas especialmente os agentes de saúde que nos ajudavam a buscar endereços que a gente não tinha, às vezes não conseguia achar, pessoas daquela localidade que estavam em uma situação mais emergencial. Os profissionais de saúde que têm essa vivência do posto de saúde, muitas vezes eles nos ajudaram demais a encontrar aquela problemática mais emergencial. Entendeu? E com tem a população conscrita, né?
E nessa A questão... população circunscrita, né? Desculpa, não escutei, Davi. Não, é justamente a população circunscrita, né? Nas adscrita, Isso, atendida, né? Nas UBS e tal. Então, eles estão... isso, As unidades básicas estão bem capilarizadas, né? isso, Interessante isso. Interessante esse ponto. isso. Então, Desculpa, assim, eu me interrompi, Iago. não, por favor, fica à vontade, Davi. E, assim, é sempre bom essa conversa. Pode interromper, quem quiser fazer pergunta também. Porque, um exemplo, a política de assistência, às vezes, é uma porta de entrada para a saúde, para diversas outras problemáticas do município. Assim como a política de saúde também. Então, assim, é muito importante essa conversa, esse diálogo, para que a gente entenda a necessidade de uma comunidade que muitas vezes a gente não acompanha. Então, a política de saúde, os profissionais do postinho de saúde, não é somente a saúde em si. É, às vezes, uma violência doméstica, é o trabalho infantil que eles conseguem enxergar. É uma série de outras problemáticas que eles conseguem passar para a política de assistência, para algum dos serviços, e esse serviço fazer um encaminhamento, toda uma rede para fazer a proteção ao indivíduo, né? Então, dentro da política, nesse contexto de pandemia, a política de saúde foi essencial para a gente realizar as atividades. Assim como também a educação também, às vezes, uma escola, alguma coisa assim, para a gente realizar as atividades, né? Sim. E para os municípios, assim, a gente não teve reunião nem nada, mas teve conversa de WhatsApp a todo momento, né? A todo momento a gente se conversando para poder realizar as atividades, né? Para saber como é que está o município. Eu vi aqui, eu não sei se ela está aqui ainda, Beatriz, ela é do município de esqueci o nome do município agora, Jesus. Santa Cruz não, Jesus. Currais Novos. A gente sempre conversava, ela da polícia também, a gente sempre conversando. Bia, como é que tá aí? Como é que e tal? Então era algo que a gente sempre conversava para poder realizar as atividades. Aí trocando figurinhas, né? Eu lembrei de alguns municípios que foram utilizando as escolas como ponto de entrega, né? Das cestas básicas e tal. Justamente. Então, de repente, né, demorou também uma articulação aí com a... A gente, como eu disse, a gente foi entregando de forma particularizada. E quanto aos municípios circunvizinhos, era conversa mesmo. Era conversa de WhatsApp, era uma ligação, como é que tá funcionando aí, como é que está funcionando aqui. É assim mesmo, não é? Sim. E aí, uma coisa que você já mencionou, eu queria só entender se teria algo a acrescentar aqui na questão de como manter os serviços de forma não virtual, né? Digamos que em algum momento aí é necessário que a pessoa vá ter um atendimento presencial lá na política de assistência. Entender. Quando havia essa necessidade de serviço, a gente atendia mantendo os protocolos mínimos de segurança, né? Distanciamento, álcool em gel, verificação de temperatura, os profissionais com face shield e máscara. Assim, quando havia necessidade de ir no serviço, a gente passou, acho que só 1 ou 2 semanas fechado, de fato, para poder entender qual era a necessidade que ia surgir. Mas depois viu a necessidade de abrir todos os serviços, né? Não trabalhar apenas com denúncia, mas também de forma presencial. A gente atendia por ligação e resolvia por ligação e ia até lá por ligação. Mas teve uma hora que a gente teve que abrir, porque nem todo mundo teria acesso à ligação. Entendo. Olha só. Gente, vou dar as boas-vindas para quem vem chegando aí. Entrou muita gente na live. Sejam bem-vindos, né? Boa noite. Sintam-se à vontade para deixar seus comentários, né? Suas questões aí que a gente vai discutir alguma coisa, tá? Aqui, ó. Temos participação na live aqui agora, Davi. Amanda. Olá. Tudo bom? Boa noite, prazer. Boa noite. Tudo bom. Bem-vindo. Obrigada. Bem-vindo. Agradeço pela paciência de me esperar aqui. Tô saindo de um plantão 36 horas e eu aqui demorando para levar ela para casa. Nada. Obrigado. Pela paciência, né? Pelo companheirismo. Olha só, a Jair falou a questão as prioridades das prioridades, né? Que você vai ter uma população que tem as necessidades, né, de assistência dentro do município, mas ainda tem a população que está mais vulnerável ainda. E aí deve ser bem desafiador, né, identificar esses públicos. Não, assim, é muito desafiador a gente conseguir chegar, primeiramente, identificar essas prioridades e as prioridades, né? E depois fazer entender a parcela da população que é prioridade, mas não é a prioridade da prioridade, entendeu?
porque não brinca. A gente, quando fala de assistência, a gente fala de fome, né? E quando a gente fala de fome, a gente fala de dor, fala de agonia, fala de desespero muitas vezes. Então, fazer com que essa pessoa, no momento de agonia, no momento de desespero, no momento de fome, se faça compreender de que ela não vai receber aquela cesta básica porque tem outra pessoa que está precisando mais do que ela, não é tão fácil. Entendeu? Sim. Então, assim, é algo que também mexe muito com os profissionais de assistência, porque, infelizmente, não tem, assim, né? Recurso para todo mundo, para comprar cesta básica para todo mundo, licitação, enfim, algo que demora. Então, é algo que a gente precisava se fazer compreender nesse momento de tamanha dor. É o que eu sempre falo. Para a gente profissional, por mais dificultoso que seja, ainda é muito fácil. A gente precisa ter paciência de levar gritos, sim, de levar xingamento. Por quê? Porque quer queira, quer não, nesse momento de dor, a gente está empregado. Muitas vezes a gente tem um teto. Eu sei que todo mundo vai ter sua dívida, seu aluguel, seja lá qual seja suas dívidas de forma geral, mas a gente vai ter um trabalho, né? Às vezes vai ter alimentação, vai ter um sustento, coisa que aquela família naquele momento não vai ter. Então a gente tem que entender, tentar compreender a dor do outro, né? Acho que é muito famosa a questão da empatia, né? De conseguir compreender e sentir a dor do outro, porque não é fácil. Para aquela família naquele momento sentir aquilo, e para a gente, para ela, eu acho que muitas vezes olhar para gente, você fala isso porque é muito fácil para você, tá empregado, enfim. Sim. Importante isso. No início da pandemia se falava muito que estávamos todos no mesmo barco, né? E aí depois acho que a percepção foi mudando de que estamos na mesma tempestade, mas os barcos são muito diferentes, né? A estrutura de cada um para muito diferente. Então, essa questão, né, que você fala do preparo da equipe para lidar com essas demandas é muito, muito interessante, muito importante. A gente tá no mesmo tempestade. Barco, tem gente que nem no barco tá, né? Tá dentro da água, boiando ali, tentando sobreviver na base de desespero. Sim. Isso, é nessa pegada mesmo. E aí, assim, se a gente for pensar no que é que fica de aprendizagem para a gestão municipal, o que é que você entende que já foi compreendido aí como um serviço que deve permanecer um pouco mais para frente, ou na forma como a equipe lida com a população, teve alguma aprendizagem nisso? O que é que fica aí para a posteridade, no pós-pandemia? Assim, é lógico, não quero falar aquela acho que é máxima aí, que muita gente fala, não, a pandemia veio para melhorar o ser humano. Não é isso. Em nome de Deus, não é isso. Mas a pandemia veio para mostrar à gestão pública a necessidade da reinvenção, a necessidade da profissionalização da gestão pública, porque as gestões que não tinham profissionais capacitados nesse momento, com certeza sua população sofreu bem mais. Veio para mostrar que somos frágeis enquanto administração pública. Muitas vezes não conseguimos chegar naquele bolsão de pobreza. Muitas vezes não somente por incapacidade de profissionais, mas por muitas vezes mesmo não ter condições suficientes. Né? A gente veio para mostrar também que a política de assistência ela é uma política essencial. Né? Ela veio para mostrar que a política de assistência ela veio para garantir direito à população, não somente nesse momento de pandemia, mas desde antes da pandemia. Populações, o que não falta no nosso Brasil são populações com direitos retirados, né? Ou que nunca foram dados. Então a política de assistência está aí para garantir esse direito a essa população. A política de assistência está aí para poder afirmar que essa população ela está presente em todos os municípios brasileiros, e a gente precisa entender sobre a necessidade da política de assistência, sobre a do serviço de assistência, coisa que acho que ainda não foi vista até esse presente momento da pandemia. Então acredito que a pandemia veio para mostrar isso, de profissionalização da gestão pública, de mostrar sobre a essencialidade do serviço de assistência e, mais do que nunca, a necessidade de reinvenção dos profissionais que estão atuando no serviço público. Sim, muito, muito, muito importante essa fala. E aí, né, mostrar, como a Jair colocou aqui, mostrar ao gestor que a coisa está longe, né, de ser boa e satisfatória. Ainda tem muito que avançar nisso. Iago, e aí para quem está chegando agora, e aí para quem fazer caminhar para o desfecho da live,
Quando você propôs o título, né, esse tema, política de assistência, um serviço essencial não valorizado, eu fiquei muito animado, porque achei instigante, né, essa reflexão. E aí queria que você falasse, a gente já, né, veio conversando aí sobre os aspectos que vão da base para isso aí, mas queria que você falasse, né, de forma mais resumida, de repente, por que a assistência social é essencial e por que é não valorizada. Deixa. Peraí, mais rapidinho. Deu certo? Pronto. Só ajeitando aqui. Tá bem? Tu repete só a pergunta aí Sim. pra mim, Davi, por favor. Como desfecho aqui, né, da nossa live, política de assistência, por que é essencial, né? A gente já falou, né, sobre isso, mas aí, se fosse assim, resumir, né, em tantas palavras, por que é essencial e por que não valorizada? Ela é Para quem está chegando essencial. agora pegar a referência aqui do Obrigado. Lá na ponta. Ela é essencial por quê? Porque ela consegue garantir direitos a uma parcela da população que muitas vezes não é nem vista pela sociedade, pelo poder público. Então ela consegue dar visibilidade a essa parcela da população. Então, por isso que ela é essencial, né? Sim. E ela é desvalorizada porque numa política onde há muitos anos vem dando visibilidade a essa população que foi notada, eu acho que nesse período de pandemia muitas vezes, né? Por mais contraditório que seja, os profissionais, muitas vezes eu vi que minha amiga Karine Massala entrou aqui, que é profissional também de assistência, não tem nenhum piso salarial. Ela é invisibilizada porque até um dia desse teve que se brigar na justiça para poder entender que esses profissionais são da linha de frente e precisavam de vacina. Ela é desvalorizada porque até o momento não se vê a preocupação com os profissionais de assistência. Ela é desvalorizada porque nos últimos 4 anos, né, houve um desmonte da política de assistência. Ela é desvalorizada porque, por mais que os profissionais busquem a todo momento mudar a realidade, a todo momento, contrapondo essa realidade dos profissionais, existe a necessidade de se fazer um desmonte da política. Ela é desvalorizada porque não consegue entender que a assistência social é um direito e não um favor. Ela é desvalorizada porque, ao mesmo tempo que eu falo aqui inúmeras coisas inúmeros motivos pela sua desvalorização, vai ter alguém pensando, oxe, e o que é que tem de mais nessa política? Entendeu, meu amigo? Então, assim, Muito forte e muito necessário. Pois é. Infelizmente, meu amigo, é muito triste eu ter que falar isso, porque é algo que é apaixonante você trabalhar na polícia de assistência. Tem Andréa, que eu falo aqui, que é uma amiga que era minha secretária, ela sempre fala o seguinte, na política de assistência, a gente chora quase todo dia, mas quando a gente sorri de uma forma que ninguém consegue sorrir igual, porque a gente consegue, muitas vezes, mudar. Não é o dia daquela pessoa, não é a semana daquela pessoa, mas a vida de um indivíduo. Não só do indivíduo, mas da família, de forma geral. Muito interessante a fala, muito importante, muito forte, muito necessária também, né, para esse momento. Acho que nos convidou para uma reflexão que a gente ainda não tinha feito, né? Acho que boa parte da galera que está aqui ainda não tinha tido contato com um relato tão de quem está lá, né? Você fala no chão da fábrica, né? Mas assim, quem está lá realmente em contato com a população, vários nesse período que é tão delicado e tão crítico, né, de pandemia. Só tenho a agradecer, né, em nome da coordenação do coletivo, pela tua participação. Muito, muito massa a tua fala. E estamos juntos aí para atividades futuras e para projetos futuros, né? Meu amigo, eu que agradeço o convite. Muito me alegra falar da política de assistência, muito me alegra poder ser um pouquinho da voz dessa galera que muitas vezes é tão silenciada. Me alegra demais poder, enquanto gestor público, contribuir para a mudança de realidade e até mesmo de paradigma dessa política. Então, muito obrigado, Davi, pelo convite. Estou sempre à disposição no que for necessário, que precisar de mim aqui, para levantar a bandeira da assistência e também levantar a bandeira da gestão de políticas públicas, a bandeira da profissionalização da gestão pública. Eu estou aqui para o que for preciso.
Maravilhoso, Iago. Muito, muito obrigado. Estamos à disposição Eu que também. agradeço, meu amigo. E aí vou deixar, e a Amanda também, né, agradecendo pela É paciência verdade, aí, Jair. já Muito me está obrigado aqui. lembrando desse, Ela desse agora ponto. É, tá aqui, tá aproveitar para dirigindo finalizar, agora. né? Como é que é? Show, show. Bom, gente, aproveitar para convidá-los a ficar por dentro das novidades do Coletivo Dialoga. Iago, brigadão, boa noite. Estamos juntos, Eu que viu? Qualquer agradeço, meu amigo, mais coisa, uma vez. Boa noite. não tem Vamos, contato. quem não Boa seguir aí, noite. vai seguir o coletivo, vai ficar por dentro das Sim, sim. informações. Tem muita coisa boa por aí, gente. Com certeza. Aquele clichê, né? Tem muita coisa boa por aí. Aí queria só deixar o convite para a próxima semana, 19 horas, na quarta-feira, dia 26. Conversaremos sobre a gestão da informação no serviço público, tema importantíssimo também. E para isso, teremos a Carla Beatriz, que é professora da UFRJ, lá na área da ciência da informação. Vai ser um diálogo muito interessante, certo? Nosso primeiro boletim temático. Gente, brigadão, boa noite a todos. Com Valeu, Davi. segurança e com Obrigadão, meu amigo. saúde. E Precisando, valeu. Até só a falar. próxima. Igual, igual. Só falar. Valeu. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal. Muito obrigado aí.